Olá, eu sou Kelly Magalhães, sou professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAAC, a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru. Eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos escuros, estou usando um óculos de acrílico preto e uso uma blusa de malha preta. É com grande alegria que eu trago a minha colaboração ao 3º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável. O tema, o título da minha fala, Por uma paisagem decolonial, reflexões sobre mudanças climáticas, racismo ambiental, numa perspectiva emancipadora, traz uma série de reflexões a partir do conceito de paisagem e como então podemos construir uma nova forma de pensar a nossa relação com o mundo. As paisagens que habitamos são muito mais do que cenários naturais, elas são construções sociais impregnadas de histórias, memórias, como também relações de poder. Nos dias atuais, a urgência de tratarmos o tema das mudanças climáticas se entrelaça então com as questões étnico-raciais, o que evidencia um fenômeno que pode ser descrito como racismo ambiental. Essa intersecção nos leva a refletir sobre a necessidade de uma abordagem decolonial nas discussões acerca da paisagem, onde se reconheça não apenas a importância da preservação ambiental, mas também a necessidade de se pensar uma justiça socioespacial e ambiental a partir da ideia de reparação histórica. Nós destacamos 3 eixos para essa discussão, de uma paisagem decolonial. Então, o primeiro eixo seria a paisagem como praxis revolucionária. Num segundo momento, a paisagem como ferramenta pedagógica, no momento que a gente vai poder, então, apresentar alguns exemplos de exercícios práticos que vão, então, nos colocar diante do desafio de repensar a paisagem e também a paisagem na sua intersecção com o sentido da reparação histórica. Segundo Albert Memmi, em seu livro Retrato do Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador, o racismo é uma herança da colonização e um dos traços mais marcantes desse processo histórico, sendo um dos estatutos do período colonial que se manteve inalterado. O racismo é representado por um conjunto de condutas que está tão espontaneamente incorporado aos gestos mais comuns que parece constituir-se na mais sólida das estruturas da personalidade colonialista. Quanto ao racismo brasileiro, este se apresenta, na maioria das vezes, de forma implícita, pois exerce, através de normas e regulamentos diferentes, formas de tratamento de brancos e de negros, potencializando dinâmicas de exclusão e invisibilização complexas e híbridas da população negra. Deste ponto, a luta por igualdade racial e por equidade de políticas públicas de atendimento a demandas próprias da população negra deve ter pauta unificada de negros e brancos. A população negra ainda tem que enfrentar o desafio de proteger-se em nível institucional, pois ainda há um atraso na incorporação dessas demandas
na agenda de ações do Estado. O racismo ambiental é um termo cunhado por Franklin Chaves, ativista negro na América do Norte, nos anos 1982. Franklin afirma que o racismo ambiental é a forma mais concreta que aflora a partir das desigualdades sociais e impulsiona a exclusão socioespacial e traz invisibilidades profundas, constantes e complexas da população negra em áreas de subhabitação, assentamentos precários, em grandes e pequenas cidades. O racismo ambiental foi e continua sendo um conceito crucial que amplia nossa compreensão sobre a localização estratégica de lixões e aterros tóxicos, assim como de outras práticas que desvalorizam a vida da população negra e indígena. Portanto, essas ações não são desconectadas. Por colonialidade, entende-se como conceito que se refere a um conjunto de relações de poder, conhecimento e modos de existir em sociedade, efeitos que persistem mesmo após o fim das colônias, sobretudo nos países que ficam ao sul do Equador. É um termo que vai além da mera análise do colonialismo histórico, abordando como as estruturas coloniais continuam a influenciar a sociedade, a cultura, a economia e o conhecimento contemporâneo. Algumas formas dessa colonialidade ainda se manter em nossa sociedade é através da manifestação dessas desigualdades sociais, raciais e econômicas que persistem após o período de descolonização formal. Mesmo com independência política, muitas ex-colônias continuam a ser exploradas e marginalizadas. Há também relações de poder, que a forma como o colonialismo moldou as relações de poder entre os países e dentro das sociedades, estabelecendo hierarquia de raça, classe e gênero, muitas vezes que refletem esses legados coloniais. Segundo o filósofo martinicano Malcolm Ferdinand, no seu recente livro Uma Ecologia Decolonial, abre aspas, a lógica de agressão ao meio ambiente e a violência racista estão reunidos no conceito de racismo ambiental. Isto define quem está mais vulnerável à poluição ambiental e, sobretudo, como o racismo especificamente, mas também o colonialismo e a escravidão ajudaram a construir um mundo fundamentado na destruição ambiental. Precisamos de um ensino decolonial e mais práticas envolvidos do desejo de romper com o vínculo placentário com a cultura europeia, como nos alertou o sociólogo e crítico literário Antônio Cândido, pois esta seria a possibilidade de rompermos uma ordem que se inscreve dentro de uma história que foi construída no ritmo de uma invenção de território que não nos pertence. Neste momento, para pensarmos uma paisagem decolonial, colocamos como primeiro eixo a paisagem como praxis revolucionária. A transformação do espaço existente é a realização do trabalho humano a partir da utilização de diversas tecnologias, bem como a concepção da evolução da técnica no sentido do aprimoramento de aparelhos e ferramentas que alteram radicalmente a relação do homem com a natureza. Esta obra do fotógrafo Klaus Rinck apresenta um exercício fotográfico
e nos revela que a mão é a primeira ferramenta de transformação da paisagem. E, neste sentido, o trabalho sobre a terra é uma preambular forma de o homem adaptar-se ao meio. Essa seria a origem de todo o processo de transformação e da maior intensidade da interação sociedade e natureza. A constatação é de que a excessiva modificação levou a um desgaste do meio e a vida na Terra chegou a um tenso desequilíbrio. Inauguramos assim uma ideia de mexida da paisagem. Se tudo é resultado do trabalho humano, tudo está envolto por uma praxis. A questão que se coloca é: onde está o natural? Poderíamos partir de uma praxis utilitária para uma praxis revolucionária? Assim, pensaríamos uma paisagem como praxis revolucionária. Para o geógrafo Davis Sanzolo, em 2007, no seu artigo Significados da Paisagem como Categoria de Análise Geográfica, abre aspas, os processos naturais não deixam de ocorrer em espaços socialmente produzidos. Esses processos se expressam na paisagem, interagindo com a sociedade conforme o modo de produção adotado. No mundo tropical, especialmente nos países do chamado Terceiro Mundo, o modelo de desenvolvimento importado, seja por via de importação de tecnologias ou pela importação do modelo científico, tem fornecido uma referência desconectada da realidade da dinâmica da natureza. Frequentemente, os impactos que a sociedade sofre em decorrência dos processos naturais são explicados ou tratados como um problema ou exclusivamente natural ou exclusivamente social. É o caso das cheias nas áreas urbanas, como acontece ciclicamente, todos os anos durante o verão, ao longo da porção leste do Brasil, onde se localizam as grandes cidades. As cheias, os processos de pedogênese, erosão, intemperismo, evolução de vertentes, dispersão de sementes, migração de animais, não desaparecem nos espaços urbanos ou rurais, continuam agindo sob interferência social. A paisagem, enquanto construção social, reflete não apenas características naturais, mas também as dinâmicas sociais e políticas que a moldam. Nesse sentido, ela se torna um espaço de luta e resistência, onde comunidades se organizam para reivindicar seus direitos e afirmar suas identidades. A praxis revolucionária, portanto, se manifesta na forma como os indivíduos e grupos se relacionam com seu ambiente, transformando a paisagem em um símbolo de suas lutas. Historicamente, diversas comunidades têm utilizado a paisagem como um espaço de contestação, desde as mobilizações em defesa dos territórios indígenas até as lutas urbanas por habitação digna. A paisagem se torna um palco onde o debate sobre a justiça social e ambiental se instaurou. Essas lutas revelam a interdependência entre o espaço que habitamos e as relações de poder que os estruturam. A transformação da paisagem, então, não é apenas uma questão estética, mas um ato político que desafia as narrativas hegemônicas e busca reverter injustiças históricas. Além disso, a praxis revolucionária na paisagem é também uma forma de resistência cultural. Por fim, a análise da paisagem sob
sob essa perspectiva, nos convida a refletir sobre o papel do ativismo ambiental e a necessidade de uma abordagem interseccional que considere as múltiplas dimensões das lutas sociais. Bom, apresentamos então como um segundo eixo de discussão sobre a paisagem decolonial, a paisagem como ferramenta pedagógica. Eu trago aqui o caso do projeto Cristiana, um projeto que tem essa categoria de extensão universitária, com bolsas da Coordenadoria de Ações Afirmativas, e que nos rendeu também uma coorientação no mestrado da arquiteta Mariana Cobos, no Politécnico de Turim. O projeto Cristiana tem o objetivo de promover o reconhecimento da história da comunidade do assentamento Primavera, bem como a importância da ocupação desses espaços na cidade de Bauru, fomentando assim ações afirmativas que possam subsidiar políticas públicas de cunho étnico-racial. Além disso, o projeto propõe-se analisar os espaços de ocupação da população negra, contribuir com a elaboração de projetos de urbanização e requalificação da paisagem, estabelecendo então e fortalecendo então o vínculo da universidade com a comunidade, como é o intuito dos projetos de extensão universitária. É importante frisar que o projeto traz o nome, né, da líder Cristiana, uma mulher negra que teve uma importante tarefa na articulação de moradores desde a origem do assentamento dessa comunidade, né, que originalmente era o Nova Canaã. Ela era uma importante articuladora social, líder de quadra, e que infelizmente faleceu no ano de 2020, vítima de um câncer bastante importante, e o reconhecimento da comunidade, o papel, né, da Cris, é justamente através do nome da Cristiana, então, para o assentamento. Né? Assim, destacamos, né, a importância da presença de mulheres negras nesse tipo de ocupação na cidade de Bauru. Né? Assim, então, a Cristiana representa a luta de milhares de mulheres negras pelos direitos sociais e pelo direito à cidade, né? A paisagem aqui não é apenas um espaço físico, ela é o produto das interações sociais, políticas e econômicas que se transformam ao longo do tempo. Compreender a paisagem permite que as pessoas vejam como decisões históricas e contemporâneas influenciam os ambientes em que habitam. Isso inclui reconhecer como a degradação ambiental afeta desproporcionalmente comunidades marginalizadas, evidenciando o racismo ambiental. Essa conscientização ajuda a conectar questões sociais e ambientais, incentivando uma abordagem mais integrada às mudanças climáticas. O estudo da paisagem pode ser uma ferramenta educacional poderosa para promover a conscientização sobre as mudanças climáticas. A análise da paisagem pode levar a uma maior conscientização
sobre as injustiças ambientais, inspirando e mobilizando as comunidades. Quando as pessoas entendem como a sua realidade está interligada a questões maiores, como, por exemplo, como as mudanças climáticas afetam a sua vida, elas podem então se organizar e demandar em nível local e global mudanças efetivas, ações que fundamentem então atividades do poder público para que essas comunidades enfrentem os desafios colocados pelas mudanças climáticas de maneira mais equitativa. Para informar a comunidade sobre o lugar em que eles estão inseridos, optou-se pela confecção de cartas temáticas que reconhecem atributos da paisagem, mapeia esses elementos e problematiza a partir da forte incidência de eventos de erosão, acúmulo de água e modificação da estrutura do solo em função do escoamento superficial de águas pluviais. Tais atributos da paisagem estão selecionados através do mapeamento dos elementos da topografia, como topo de morro, vertentes e divisores de água, assim como o percentual de declividade do solo. Aqui então trazemos a carta de vegetação, que traz uma importante informação sobre os estratos de vegetação presentes